Então, pessoal, hoje estamos aqui para mais uma aula. Hoje é aula sobre vetores. Que veremos nesta aula? Conceitos sobre vetores, operações vetoriais e uma das partes mais importantes que eu considero, decomposição vetorial. Beleza? Então vamos lá, relembrando, né, algumas aulas anteriores que trabalhamos sobre grandezas e a gente definiu grandeza como tudo aquilo que pode ser medido. Entre as grandezas existem as escalares e as vetoriais. As escalares, ela para uma completa caracterização necessita somente de um número e uma unidade de medida. Vamos citar, por exemplo, corrente elétrica, deixa eu ver o que mais, comprimento, massa, tudo isso são grandezas escalares. E já as grandezas vetoriais, para completa caracterização, necessitam de um número, que é o módulo, intensidade ou magnitude, acompanhado de uma unidade de medida e uma orientação espacial. E essa orientação espacial ela tem direção e sentido. Ou seja, um vetor, como a gente vai definir aqui embaixo, né, a gente vai utilizar ele justamente para representar as nossas grandezas vetoriais. E o vetor ele é um ente matemático constituído de um módulo, ou intensidade, ou magnitude, uma direção e um sentido. Beleza? Isso vai ficar mais claro aqui para a gente no próximo slide. Geometricamente, os vetores eles podem ser representados por segmentos de reta orientados. Que são esses segmentos de reta orientados? As famosas setas. Essas setinhas aqui ó, que estamos vendo, são vetores. Mas lembrando, para ser vetor, tem que ter módulo, direção e sentido. Beleza? Então vamos lá. O tamanho do segmento deve representar a intensidade ou a grandeza associada. Ou seja, o módulo. Eu trouxe aqui 3 vetores, V1, V2 e V3. Antes da gente analisar, fazer algumas análises aqui, eu quero te trazer para esse conceito bem aqui, ó. Vetores. Sempre quando a gente representar um vetor, a gente vai colocar essa setinha aqui em cima. Justamente para lembrar que é uma grandeza vetorial e que é um vetor. Se é um vetor, tem as qualidades de um vetor. Agora, quando a gente quer representar o módulo desse vetor, o que é o módulo? É justamente o tamanho dele, de forma numérica, né, de forma escalar, a gente vai usar o módulo. Que o módulo vai nos dar justamente a magnitude dele, o tamanho dele, beleza? E aí a gente vai usar o vetor no meio sobre esses tracinhos aqui. Ou também somente a letra aqui sem o tracinho. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse vetor V1, nós temos que o módulo dele, né, foi definido aqui como 20 metros por segundo. Então esse daqui é um vetor de velocidade. Velocidade a gente sabe que é uma grandeza vetorial, porque as grandezas vetoriais elas precisam, né, além de um módulo, elas precisam de uma direção, de um sentido. Na velocidade a gente vai precisar de uma direção, de um sentido para a gente dar a nossa velocidade em alguma coisa. Beleza? Para a gente dizer que tem velocidade em alguma coisa. Essa velocidade pode ser para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Por isso é uma grandeza vetorial. Vamos lá. Nesse vetor V1, foi nos dado o módulo de 20 metros por segundo. A direção aqui ó, é como está essa seta. Aqui a gente vê que as três elas estão na horizontal. Mas se tivesse aqui, ó, vamos lá, chamar de V4. V4. Qual seria a direção dessa seta aqui, desse vetor? Seria a vertical, não é verdade? Então, desse vetor V1 aqui, a gente sabe que o módulo foi nos dado 20 metros por segundo. A direção dele é horizontal. E o sentido é para onde está apontando a setinha. Para onde está indo, né? Então, aqui nós temos sentido para a direita. Eu já quero te trazer este segundo vetor velocidade. V2. O módulo dele é 10 metros por segundo. Então, perceba que até o tamanho dele, em comparação com esse outro aqui, com o V1, é menor. É a metade dele, né? Se esse daqui tem 20, o V2 ele vai ter 10.
tem 10 é a metade desse que tem 20, certo? A direção dele, a mesma direção do V1 na horizontal, e o sentido também para a direita. E já nesse vetor V3, a gente percebe que ele tem o mesmo módulo do vetor V2. Ou seja, mesmo tamanho, né? Mesma magnitude, mesma intensidade. E o que difere os dois? Bom, vamos analisar aqui. O V3 ele tem a mesma direção também, horizontal. Então, o módulo de direção dos dois são basicamente a mesma coisa. São iguais. E o que vai diferenciar é justamente o sentido. O V2, o sentido está para a direita. E já o V3, o sentido está para a esquerda. Então, por mais que eles tenham o mesmo módulo e mesma direção, eles são vetores diferentes, porque eles têm sentidos diferentes, certo? Agora eu quero te trazer aqui para baixo, esses três vetores aqui que eu trouxe, vetor A, vetor B e vetor C. O vetor A, perceba que ele tem os três têm o mesmo módulo aqui, mas perceba que o vetor A e o vetor C, eles têm, além do mesmo módulo, mesma direção, eles têm o mesmo sentido. Então, eu posso dizer subindo aqui, ó, vetor A é igual ao vetor C. Isso daqui está totalmente correto, essa análise. Por quê? Porque se eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, só podem ser a mesma coisa, né? Então, são o mesmo vetor. Beleza? E agora é o vetor B. O vetor B, ele tem o mesmo módulo dos dois, do A e do C. Só que a diferença dele também aqui é o sentido. Então, como eu poderia dizer aqui? Poderia representar aqui o vetor A. Se a gente pegasse esse vetor B aqui e invertesse ele, multiplicasse por menos 1, tirasse, ele ia mudar de sentido, né? Aí aqui ia ficar a origem dele e o final dele ia ficar bem aqui. Aí só que aqui já não é mais B. Aqui já é menos B. Perceba que aqui já é igual a A, que é igual a C também. Então, o vetor A é igual ao vetor menos B. Perceba que não é igual a B, porque B, ó, tá com sentido diferente, mas ele pode ser igual a menos B. É justamente o que a gente vai colocar aqui, ó. A igual a C, que é igual também a B, a menos B, ao vetor menos B. Beleza? E aqui eu quero trazer alguns conceitos importantes, que é sobre paralelismo e perpendicularismo. Vamos lá. Vetores que são paralelos são aqueles que estão no mesmo plano e que eles têm a mesma direção, mas eles não estão em cima do outro, né? Eles nunca se tocam, certo? Aqui, ó, perceba que eles estão paralelos. Eles vão estar até no infinito. Se fosse infinito esses vetores aqui, eles nunca se tocariam. Diferente se fossem concorrentes, né? Concorrentes, por mais que tenham um ângulo de diferença assim, ó, em algum momento eles vão se tocar. E isso não acontece com vetores paralelos, eles nunca se tocam, certo? E vetores perpendiculares, aí vetores paralelos a gente representa desse jeito aqui, ó, com essas duas barrinhas. A gente está dizendo aqui que A é paralelo a B e que B, vetor B, é paralelo ao vetor C. Em contrapartida, a gente vai desenhar aqui um vetor D, que significa ser perpendicular. Vocês vão ver nas provas dois nomes, perpendicular ou ortogonal. É a mesma coisa. O vetor perpendicular ortogonal é aquele que faz 90 graus. 90 graus com o outro vetor. Aqui a gente teria o vetor D. Certo? Isso significa que C, esse Tzinho aqui de cabeça para baixo, ó, significa que C ele é ortogonal ou perpendicular ao vetor D. Ah, mas é só se D tiver aqui? Não, se ele tivesse aqui também, ó. Mas se tivesse formando o ângulo de 90 graus, a gente ia dizer que o vetor D, eu estou colocando aqui no A, né? Mas tanto faz, se A é igual a C, é a mesma coisa de eu dizer que C ou então A é ortogonal, perpendicular ao vetor D.
Não importa onde esteja, mas se estiver formando um ângulo de 90 graus, é perpendicular, é ortogonal, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar para as operações vetoriais. Nós temos a operação de soma, a operação de subtração, beleza? Na operação de soma, ela é bem intuitiva. A gente vai nomear como a soma dos vetores, né? A gente vai nomear esse vetor R aqui, R de resultante, tá bom? Na maioria dos nossos casos. Então, eu quero que você imagine agora um carro. Aqui eu dei exemplo aqui de velocidade, mas eu quero que você imagine agora de força, né? A gente sabe que força é uma grandeza vetorial. Imagine que existe um carro aqui. Vou tentar desenhar aqui. Não sou muito bom de desenho. Nós temos aqui um carro. Beleza. Esse carro ele deu prego no motor dele. Deu prego no motor desse carro. Aí um cara, o motorista, ligou pro amigo dele. Aí ele tá tentando empurrar o carro. Ele empurra o carro com uma força de 50 newtons. Aí vem um amigo dele, chega, ajuda e empurra com mais uma força de 40 newtons. E aí, o que acontece? A força resultante, né, não será maior. Então isso é bem intuitivo, né? A força resultante, quando os sentidos são iguais, quando a força é aplicada para o mesmo sentido, mesma direção, a gente vai ter que é só a gente somar. É só a gente somar. Então, aqui nesse exemplo da velocidade, né? Se eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, aí é aplicado sobre o corpo uma outra velocidade. Esse corpo ele tem uma outra velocidade de 10 metros por segundo. Então, o resultante é simplesmente somar o módulo deles. Lembra, a gente está falando de módulo. Porque se a gente está falando de número escalar, né, número, a gente está trabalhando com módulo, então sempre é um módulo. Então, o vetor resultante seria basicamente o quê? Aqui seria o V1, aqui seria o vetor resultante. Aqui seria o V1, e aqui seria o V2. Então, o vetor resultante é justamente, né, pegar de onde está até de onde vai. É somar tudo, ao pé da letra, dizendo. E já se tiver sentidos opostos, e aí? Agora eu vou pegar o mesmo exemplo do carro. Pegar e desenhar aqui o carrinho. Pô, o primeiro estava mais bonitinho, né? Mas vamos lá. Vamos supor que o do motorista ele está puxando o carro com uma força de 50 newtons. Eu adoto esse sentido para cá como positivo. Beleza, ótimo. Aí o amigo dele, para fazer graça com ele, vai puxar pro lado contrário, né? Puxa para cá, aplica para cá uma força de 40 newtons. E aí, qual seria a força resultante? É como se toda a força aqui que ele está fazendo, né? Essas de 40 newtons para a direita, fosse cancelada com essa de 40 newtons para a esquerda. Então sobraria aqui apenas 10 newtons resultante para a direita. Era como se fosse isso daqui, ó, resultante igual a 50 newtons mais, como tá, o 40 está indo para o outro sentido, menos 40 newtons. Aí qual seria o vetor resultante? O módulo do vetor resultante seria o quê? 10 newtons. Entenderam? Então, nos sentidos opostos, a gente vai fazer isso, né? Ó, bem aqui, ó, a gente vai somar. Só que se tá no sentido oposto, o que tá no sentido oposto, em vez da gente colocar depois aqui, ó, sem o sinal de menos e somar tudo, a gente vai colocar com o sinal de menos, porque ele tá justamente com o sentido oposto. Em vez de somar, na verdade, ele vai tirar. A ideia é essa. Então, vamos continuar aqui. Nós temos a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Para quando? Para quando os vetores não estiverem no mesmo sentido.
opa, não tiverem na mesma direção. Aqui os dois estavam na mesma direção, né? Ó, sempre na horizontal. Mas nesse caso aqui você já vai ver que eles não estão na horizontal. Eles têm vários sentidos diferentes. E na regra do polígono, qual é o que é que a gente tem que fazer? A gente vai sempre pegar o vetor resultante da origem. Vou escrever bem aqui, ó. Origem para o final. Imagine que aqui é uma rua, sei lá, uma rua de uma cidade muito doida. Aqui, ó, uma determinada pessoa, ela vem, caminha esse quarteirão, caminha mais outro quarteirão, aqui ela vai entrar num beco. Ela entra nesse beco, depois entra em outro beco. Qual seria o deslocamento, né? A gente já viu em algumas aulas a diferença entre deslocamento e distância percorrida. O deslocamento é de onde ela está para onde ela foi. E é justamente o vetor resultante. E já a distância percorrida seria o quê? A distância desse quarteirão aqui, mais desse aqui, mais a distância desse beco e mais a distância desse beco. Então isso seria a distância percorrida. E deslocamento seria o quê? É de onde ela está para onde ela foi. Isso é a regra do polígono. A gente sempre vai pegar de onde está para onde foi. E o que é que a gente vai usar bastante para a gente descobrir o vetor resultante? A gente vai usar bastante a regra do... o teorema de Pitágoras. Em muitos casos, quando for formado um ângulo de 90 graus, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar da origem, de onde estava, para a gente descobrir o vetor resultante, vai colocar para o final. Isso aqui vai nos dar justamente um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo a gente pode calcular o módulo do vetor resultante. Vamos supor que aqui eu tenho um vetorzinho A e um vetorzinho B. Como é que a gente calcularia? O módulo do vetor resultante. O módulo do vetor resultante é esse daqui, ó. Na verdade eu vou colocar R1, porque já tem o R ali em cima, né? Quem é o módulo do vetor resultante? Eu vou botar só R1 aqui, tá bom? O que é que o teorema de Pitágoras diz pra gente? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, R1, resultante 1 ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Assim a gente encontraria o valor do módulo do vetor resultante. Certo? Então, decorem isso daqui, ó, gravem isso daqui, informação muito importante. E agora a gente vai para a regra do paralelogramo. O que é que a regra do paralelogramo diz? Antes eu quero relembrar aqui alguns conceitos, né? Eu não sei se vocês já viram lá na matemática a lei dos cossenos. O que é que a lei dos cossenos diz? Quando a gente vai encontrar um lado de um triângulo, a gente sempre, se o triângulo for retângulo, tiver 90 graus, a gente sempre vai usar o teorema de Pitágoras. Mas e quando não é um triângulo com 90 graus? Se for, por exemplo, esse triângulo aqui, um triângulo escaleno, que eu tenho aqui um lado A, um lado B diferente, um ângulo θ, né, diferente de 90 graus, e aqui eu vou ter, na verdade eu vou dizer aqui bem que é o A e esse daqui é o C. Beleza. Quando eu quero descobrir o valor desse lado A, mas eu só sei o valor do lado B e do lado C, como é que eu faço? Pela lei dos senos, a gente tem o seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Acho que aqui não vai dar. Fazer um pouquinho menor. Fazer bem aqui mesmo. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC 2BC vezes cosseno de θ. Cosseno do lado oposto aqui do ângulo que eu quero, do lado que eu quero descobrir o valor. Beleza? Isso daqui é a lei dos senos. E na regra do paralelogramo, a gente vai utilizar uma equação muito parecida, que é a lei dos... muito parecida com a lei dos cossenos. O que é que vai mudar? Que aqui, ó, em vez de menos, a gente vai usar mais. Eu vou já te explicar aqui por quê. Ó, na regra do paralelogramo, a gente pode fazer a seguinte
a seguinte maneira para a gente encontrar o módulo do vetor resultante. Se eu pegasse esse vetor A aqui, ó, e deslocasse ele para cá, ó, botasse aqui em cima, botasse justamente aqui, ó. Bom, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, não mudou nada. E o que é que eu fiz aqui agora? Eu peguei do final da origem, né? E coloquei até o final. Por que eu não poderia fazer isso antes? Ah, Jair, por que não fazer logo aqui assim, ó? Isso não vai ser o vetor resultante? Não, sabe por que aqui que seria diferente? Porque os dois têm a mesma origem, né? Então a gente tem dois finais diferentes. A gente tem dois finais diferentes. A gente tem dois finais diferentes. Então, dois finais, né? Então, não posso escolher só um aqui aleatório, não. Os dois, se os dois finais fossem o mesmo ponto comum, aí sim, né? Igual a gente faria aqui, ó. Se esse vetor C a gente translocasse ele para cá, colocasse aqui, e o A botasse aqui, viu que os dois estão no mesmo final. Aí sim eu pegaria do final, ó, e colocasse aqui, ó. E colocaria aqui. Mas aqui a gente não pode mais botar nenhum vetor, viu? Porque ele já está aqui. E o ângulo que nos foi dado, ele está entre esses dois aqui, ó. Entre o vetor C e o vetor A. Certo? Se eu tivesse aqui, ó. Vamos supor que a gente translocou o A para cá. E se eu tivesse o valor desse ângulo bem aqui, ó. Vou chamar de ângulo de beta. Do ângulo beta. Aí a gente poderia calcular pela lei dos senos. Porque, ó, o R é o oposto ao lado beta. Aí seria essa fórmula aqui, ó. Aí isso aqui a gente colocaria R igual a C ao quadrado, que é o lado aqui, e o outro lado é o A. Aí seria R ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes cosseno de beta, que seria esse ângulo aqui. Mas como na maioria esmagadora das vezes a questão ela dá o ângulo aqui, ó, entre esses dois vetores, então a gente vai fazer uma diferença, né? Porque se fosse pela lei dos senos, encontraria bem aqui, ó, essa lei dos senos normal, com o sinal de menos. A gente ia encontrar esse lado do triângulo. Mas como a gente não quer encontrar esse lado do triângulo, a gente quer encontrar esse daqui, ó, esse vetor resultante. Então, em vez de subtrair, aqui a gente vai somar. Então, esse é o diferencial em relação à verdadeira lei dos cossenos. E também na regra do paralelogramo, né? Beleza? E depois a gente vai fazer alguns exercícios que vai ficar isso bem claro. E temos também a regra do triângulo. O que é que a regra do triângulo diz, né? Aqui a gente vai usar basicamente a lei dos senos. A lei dos senos é a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Se eu tenho um lado R, o módulo desse lado R dividido pelo seno do ângulo oposto vai ser igual a um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Certo? Aqui tá descrito como é que a gente faz. Eu vou dar um exemplo aqui prático, acho que fica bem mais fácil. Vamos supor que aqui tem um ângulo de 135 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Beleza. Eu sei que aqui esse lado, ele tem... deixa eu ver aqui, vou dar um valor qualquer. Ele tem 5. 5. O valor desse lado aqui. 5 unidades. Não se poderia ser qualquer coisa. Se eu quero descobrir o módulo do vetor R, como é que eu faço? Pela lei dos senos. R sobre o seno do lado oposto a ele, seno de 135, é igual a quê? A 5 aqui desse outro lado que a gente tem, né? Esse lado dividido pelo seno do lado oposto a ele. Seno de 30 graus. Entendeu? Ó, esse daqui está oposto. Esse ângulo está oposto a esse lado. Beleza. Agora aqui é só a gente resolver, né? A gente vai isolar o R e vamos ter o seguinte resultado. R igual
a seno de 135 graus vezes 5 sobre seno de 30 graus. Então, agora aqui a gente vai precisar lembrar da circunferência trigonométrica, né? Para a gente poder determinar o valor de seno de 135. Aqui no final desse PDF, dessa apresentação aqui, desses slides, tem uma tabela dos ângulos notáveis, tá bom? Ela é super útil para os nossos estudos, principalmente quando a gente trabalhar com decomposição de vetores. Mas como é a circunferência, né, trigonométrica? Aqui a gente vai ter o eixo dos cossenos. Aqui em cima a gente vai ter o eixo dos senos. Aqui a gente vai ter 1. Aqui, como é positivo também, a gente vai ter 1. Aqui é negativo, a gente vai ter menos 1. Aqui a gente vai ter menos 1 também. Eu sei que bem aqui assim seria mais ou menos, né, 60 graus. Então eu sei que 135 graus... Não, na verdade, não é com 60. Ah, eu apaguei aqui sem querer. Nossa, tá apagando é tudo. Só um momento aí, galera. Apaguei sem querer. Ficou pior do que tava. Até que tava bonitinho. Vamos lá. Se eu tenho aqui um ângulo de 45 graus. 45 graus. Um ângulo simétrico a ele, né? Vai ser o de 135 graus. Aqui eu tenho 90 graus, né? Até aqui eu tenho 90 graus com mais 45. Vai dar 135. Então todo esse ângulo aqui, ó, é 135 graus. E se está no eixo dos senos, se está no ângulo 135, vai ser o mesmo. O seno de 135 vai ser igual ao de 45. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aqui, como está positivo, né, vai ser positivo também. O primeiro e segundo quadrante dos senos é positivo. Então vamos lá, o seno de 135 a gente acabou de descobrir que é raiz de 2 sobre 2, multiplicado por 5. Só que quem é o seno de 30 é 1 sobre 2. Então vamos lá. Então qual seria o valor do módulo R? Seria raiz de 2 sobre 2 dividido, multiplicado. Esse 2 aqui, né? Como é a regra lá de números fracionários, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui esse 2 vai passar passar para cima multiplicando, vai ficar 10. E a gente simplifica, vai ficar com 5, 10 dividido por 2, 5, 5 raiz de 2. Esse é o módulo do vetor R. Aqui é um exemplo prático sobre a lei dos senos, trabalhando com vetores, né? Beleza? Então agora a gente vai ter sobre subtração de vetores. Subtração de vetores é basicamente a mesma ideia, né? Quase igual a de soma. Só que a gente vai trabalhar com a mesma ideia sobre somar ou subtrair. Se eu tenho esse vetor V1 de módulo 20 metros por segundo, eu tenho o vetor V2, que seria, botar aqui em cima do V1, seria basicamente isso daqui, ó. Se eu tenho o V1 todinho aqui, e eu quero retirar, subtrair esse V2, o resultante seria o quê? Seria esse pedaço aqui do vetor, V1. Seria aqui o novo vetor resultante. Entendeu? Porque isso daqui eu iria tirar, eu ia subtrair. Então ia me sobrar somente esse valor aqui. E algebricamente, a gente representaria aqui, ó. Seria o quê? 20 menos 10, certo? 20 menos 10, velocidade como a gente está trabalhando, né? Metros por segundo, que é o vetor resultante. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, fez uma analogia, né? Até como se fosse com a adição de vetores. Por quê? Porque se eu sei que aqui é menos, né? Menos V2, na hora da soma, a gente, que seria isso daqui, né? Que é a subtração, a gente vai, se a gente for trabalhar como soma, a gente vai fazer isso bem daqui, ó. Só soma
Porque mais com menos, né, na multiplicação, mais com menos, é a mesma coisa de menos. Então não faria diferença. Não faria diferença aqui, tá bom? E aí a gente faria da mesma maneira, né? A mesmo pensamento. Se eu vou somar aqui um vetor de módulo 20, se eu vou somar com um vetor que está vindo do lado contrário, ele vai, em vez de somar de verdade, ele vai subtrair. Então ele vai retirar aquilo que eu já tenho, né? O que acontece aqui, se eu já tinha 20 metros por segundo, eu vou retirar 10, fico só com 10, então isso daqui é o vetor resultante. Beleza? Então vamos agora para a decomposição vetorial, a parte mais importante, eu acho. Então você tem que prestar muita atenção. A gente já trabalhou até aqui sobre como encontrar o vetor resultante. Mas e agora, né, na decomposição vetorial, a gente vai fazer exatamente o oposto. A gente vai ter um vetor resultante e a partir desse vetor resultante a gente vai encontrar as componentes que nos levam justamente a esse vetor resultante. Se esse vetor aqui, ó, que eu chamei de HY, ele fosse translocado para cá. HY. E aí, pela nossa regrinha, vetor resultante parte da origem até o final. Bom, tá correto, tá corretíssimo. Então vamos lá. Eu quero te lembrar de algumas coisas aqui. Aqui a gente vai chamar de HY, por quê? Porque aqui estaria no eixo Y. Que a gente vai chamar de HX, que é a componente que está no eixo X do plano cartesiano. Quero te lembrar de algumas coisas lá da matemática, dos senos e cossenos. A gente sabe que o seno, ele é o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou botar aqui em cima, para ver se eu não apago. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza. Para a gente encontrar essas componentes desse vetor aqui H, que de fato nos levam até ele, né? Até esse vetor H que a gente tem, a gente vai, quando nos é dado esse ângulo θ aqui, a gente vai sempre fazer essa relação, né? Vamos lá. Se eu pego aqui, se eu quero saber do seno, sempre eu me lembro, né? Esse módulo, esse vetorzinho aqui, esse HY que vai estar aqui, HY, ele está oposto ou ele está adjacente, está ao lado do ângulo θ. Está oposto, né? Ó, bem que tem um ângulo θ, ele está oposto a esse ângulo θ. Então, se é oposto, eu me lembro sempre da relação que me traz cateto oposto. Qual é? É o seno. Então, qual é o seno desse ângulo θ? Seno de θ é igual a cateto oposto, que a gente vai chamar de HY. Aqui a gente já vai trabalhar com módulo, viu? A gente não vai botar o símbolozinho de vetor. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? H. Beleza. Se eu quero saber quanto é que vale só o HY, a componente vertical, a gente vai chamar de componente vertical, é só isolar. Esse H que está aqui, ele vai passar multiplicando para cá. Então, a gente vai ter aqui HY é igual a H vezes seno de θ. Show! E agora, se eu quero saber o HX, o HX não está ao lado do ângulo θ, não está adjacente ao ângulo θ, então a gente vai fazer cosseno. Então, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é um cateto adjacente, a componente x, dividido pela hipotenusa, que é h. Isso implica em quê? Para a gente saber o hx quanto é que ele vale, a gente vai fazer hx, vai isolar ele. O h passa multiplicando, vezes cosseno de θ. Beleza. Ó, aqui a gente já encontrou. Isso aqui vai ser muito útil lá em lançamento oblíquo. A gente vai utilizar bastante essas relações de decomposição vetorial, certo? E quando a gente encontrasse o H, ó, a gente sabe o H, a gente sabe o HY. A partir disso, a gente poderia determinar o H, por meio da relação mesmo do teorema de Pitágoras aqui, ó, como foi apresentado aqui. Beleza? Se você já tivesse soubesse um lado,
e soubesse a hipotenusa, você poderia encontrar esse outro lado aqui por meio do Teorema de Pitágoras. Gente, o Teorema de Pitágoras é muito útil pra gente. A gente vai utilizar demais, beleza? E nos exercícios, né, alguns eles dão o valor dos ângulos, mas na maioria das vezes o ângulo que a gente vai usar vai ser sempre os ângulos notáveis, tá bom? Esses ângulos notáveis, eles são representados, né, por 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, aqui a gente vai ter que decorar mesmo. A gente vai ter que aprender, porque quanto mais a gente faz, né, exercício, a gente vai aprendendo e a gente vai ver que os exercícios vão cobrar bastante. Algumas bancas eles dão o valor desses ângulos, outras não. Outras já cobram que vocês saibam, principalmente dos mais básicos, né? Do seno de 30 graus, que é 1/2 e tal. E para você decorar, existe um funkzinho que eu até botei lá no grupo do WhatsApp. É bem assim, ó. Lá do canal Equaciona Matemática. É bem assim, ó. 1, 2, 3. Como assim 1, 2, 3? A gente vai botar 1 na parte de cima, né? No numerador. 1, 2, 3. Aí na parte do cosseno. 3, 2, 1. Sempre lembrando, né? Na ordem de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E seno e cosseno. E depois tangente. Então no numerador a gente vai seguir a ordem. 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. Aí depois a gente vai colocar no denominador número 2 em todos. 2, 2, 2, 2, 2. Aí depois a gente vai colocar raiz em todo mundo, raiz em cada um no numerador. Somente no 1, né, que a gente sabe que a raiz de 1 é igual a 1, então a gente nem precisa colocar. A musiquinha ficava assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Aí depois vem pra tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa musiquinha ajuda bastante, né, na hora lá da prova, se a questão não der o valor do ângulo notável. Ajuda bastante a lembrar. Beleza? Eu coloquei lá no grupo. Qualquer coisa, só vocês pesquisarem no YouTube assim, ó. Funk dos ângulos notáveis. Vocês vão encontrar. Beleza? Então vamos lá. Aqui já tem alguns exercícios que eu trouxe. E vamos responder aqui alguns. Vamos para essa primeira questão. Os vetores A e B, dados os vetores A e B, esses vetores aqui, A e B, dada a melhor representação para o vetor A mais B, ou seja, o vetor soma dos dois, que é o mesmo vetor resultante, então qual vai ser o vetor resultante? Se a gente pegar esse vetor A, translocar ele para cá, ó, perceba que eu não estou alterando nada. Ele é paralelo. E aqui tem quantos quadradinhos tem esse vetor A? Horizontalmente tem 2, ó. 1, 2. E verticalmente vai ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu posso dizer que esse vetor aqui que eu coloquei é o mesmo vetor A. Certo? E vamos ver aqui. Se eu pegasse, né? Então, na verdade eu não vou nem botar aqui, né? Eu vou botar bem aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Se eu pegasse esse vetor A e botasse ele pra cá, ó. Ó, mesmo tamanho, mesmo vetor. Mesma coisa que eu fiz agora ali. O vetor resultante é o quê? É aquele que vai da origem até o final, até o fim. Então aqui a gente vai ver que esse daqui é o vetor A mais B. Que vai ter qual o módulo dele? 1, 2, 3, 4. Qual desses vetores aqui tem direção na horizontal e tem módulo 4? A letra D e a letra E. Então, ó, os dois tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os dois tem 4 de módulo. Mas o que diferencia aqui é o sentido. Nessa letra D, o sentido está para a direita e na letra E o sentido está para a esquerda. E o nosso vetor resultante ele tem sentido para a direita. Com isso, a gente tem que o nosso gabarito é a letra D. Certo? Vamos para esse próximo exercício. Exercício número 2. No plano alfa, temos dois vetores A e B, de mesma origem, formando o ângulo θ. Se os módulos de A e B são respectivamente iguais a 3 e 4, determine o módulo do vetor soma
em cada um dos casos, dos seguintes casos. Vamos lá. A gente tem basicamente isso daqui. Que tem o vetor A de módulo 3 e o vetor B. Aqui eu estou representando já só um módulo, tá bom? De módulo, o B de módulo 4. Então vamos lá, que ele foi dado o ângulo θ. O que é que ele quer saber? O vetor resultante. Eu posso fazer isso daqui? O vetor resultante vai ser isso daqui. Eu não posso. Por quê? Ah, mas tu não fez aqui em cima? Mas é diferente, porque aqui, ó, esse daqui, ó, a origem dele estava aqui e o final estava aqui. Aqui não, aqui os dois estão com a mesma origem. Então não, a gente não vai encontrar desse jeito. Tem que ser como a regra do polígono. Como é que a gente vai encontrar o vetor resultante? Eu vou pegar aqui esse lado B e vou transcrever aqui, ó, só a sombrinha dele para eu saber onde é que vai dar. Esse lado A vai dar desse pino aqui, ó. Eu peguei esse vetorzinho A e transferi para cá. Só a sombrinha dele, beleza? Então o vetor resultante seria esse daqui, ó. O vetor resultante. E agora a questão quer saber, vamos dar lá na letra A, quando o ângulo θ, vou escrever aqui em cima, tá bom? Quando o ângulo θ for igual a 0 graus. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer pela lei dos cossenos, mas aquela lei dos cossenos com sinalzinho de mais. Então, r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Quem é o r ao quadrado? Esse que a gente quer descobrir. R ao quadrado igual a ao quadrado foi nos dado aqui. 3, vamos botar logo direto. Não, espera aí, vou botar logo passo a passo esse primeiro aqui. O próximo eu já boto direto. Quem é b ao quadrado? 4. 4 ao quadrado. Mais 2 vezes a. Mas quem é o a? 3. Quem é o b? Vezes 4. Vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ. Mas quem é o θ que foi dado pra gente? Lá na letra A. 0 graus. 0 graus. Então vamos lá. R ao quadrado é igual a 9 mais 16 mas vamos voltar aqui, ó, nessa circunferência trigonométrica. Bem aqui o cosseno o ângulo aqui é 0 graus. Bem aqui é 0 graus, né? Ó, aqui é 90, aqui é 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1. Bem aqui, ó, tá me dando a resposta bem aqui. Se fosse 90, ó, estaria onde? Bem aqui no 0. Mas como é 1, como é 0 graus, o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, vamos lá. Aqui vai dar 12, né? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes cosseno de 0 é 1, a gente acabou de ver. Então, o R vai ser igual a quê? R ao quadrado igual 9 mais 16 é igual a 25. Mas 24 vezes 1, 24. Daqui vai dar igual a 49. Então, R é igual, para a gente tirar o quadrado de lá, né? 49. Joga na raiz. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Então, 7u. Isso daqui seria o valor do módulo da resultante. Beleza? Se o ângulo fosse 0 graus. Então, vou apagar aqui agora para a gente fazer a letra B. A letra B tá dizendo o quê? Que o ângulo é quanto? Que vai mudar o ângulo. R ao quadrado igual a 3 ao quadrado, já vou botar logo um 9. Mais, vou botar 3 aqui, essa parte eu não vou mais apagar. Mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 90 graus. Quem é o cosseno de 90 graus? É 0. Eu expliquei agora aqui, ó. Aqui, quando o ângulo for 0, o cosseno vai ser 1. Quando o ângulo for 90 graus, o cosseno vai estar exatamente no eixo aqui, como se fosse o eixo x, está exatamente no 0. Cosseno de 90 é 0. Então, vezes 0. Então, r ao quadrado igual, aqui seria 9 mais 16, mais todo número multiplicado por 0 é 0. Então, isso daqui vai dar para a gente 25. Então, r igual raiz quadrada de 25, que é igual a 5 unidades. Então, isso daqui seria o nosso o módulo do vetor resultante se o ângulo fosse de 90 graus.
certo? E caso agora, né, na letra C, aqui letra C, quando for de 180 graus, vamos ver, voltar aqui. Quando 180 graus, o ângulo for 180 graus, vai ser bem aqui, ó. Então o cosseno vai ser quem? Menos 1. Cosseno de 180 graus é menos 1. Vai ser aqui mais 2, vezes 3, vezes 4, vezes menos 1. Então R, o resultante, igual a... Aqui vai ter 25, né? A gente já sabe. 9 mais 16 vai dar 25. Mais... Opa, vou logo botar o menos aqui, né? Porque vai dar multiplicando tudo por menos 1. Então vai ser menos 24. 12 vezes 2, 24. Que vai ser igual a 1. Então R é igual a raiz de 1. Que é igual a 1 unidade. Isso aqui é muito intuitivo. É basicamente a regra da adição, né? Ou da soma. Por quê? Se eu tenho aqui um vetor que está com unidade 4, tenho outro aqui que está com unidade 3. E aí, a gente vai somar os dois. Esse 3 aqui, ó, é como se ele estivesse bem aqui, ó. Esse daqui a gente vai somar, como ele tá com o lado oposto, né? Ele ia sumir. Ia sobrar pra gente apenas uma unidade. Foi exatamente o que deu na letra C. Então eu vou botar aqui do lado, ó. Quando for 0 graus, o resultante vai ser igual a 7 unidades. Quando for 90 graus, R vai ser igual a quantos? 5 unidades. Quando for 180 graus, R vai ser igual a 1 unidade. Quando for 60 graus, vamos lá. Eu apaguei aqui sem querer, mas... Vamos lá. Quando o cosseno for 60 graus, a gente vai ter o seguinte. Opa, quando o ângulo for 60 graus. A gente vai ter que R ao quadrado igual a ao quadrado, que a gente já sabe que é 3 ao quadrado, que vai dar 9, mais B ao quadrado, que é 4. 4 vezes 4, 16. Mais 2 vezes o lado A, que é 3, vezes o lado B, que é 4, vezes o cosseno de 60. A gente vai voltar aqui, ó, mostrar para vocês quem é o cosseno de 60 graus. 60 graus está bem aqui, ó. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2. Beleza. R ao quadrado igual 9 mais 16, 25. Aqui eu já vou simplificar. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, porque está tudo multiplicando. Aí vai me sobrar somente o 12. Beleza? Então, essa soma vai dar igual a 37. Então, R é igual a raiz quadrada de 37. Não deu o número exato. Viu? Então, R, quando o ângulo for 60 graus, vai ser raiz quadrada de 37. Beleza, então vamos para a próxima questão. Essa terceira aqui a gente vai pular. Eu vou pular para essa 4 aqui. Foi que a gente resolveu. Com 6 vetores de módulos iguais a 8, construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Bom, aqui a gente vai usar a decomposição vetorial. Beleza? Se a gente pegar esse vetor bem aqui, ó, e transportar ele para cá, vou chamar de V. Só o Vzinho aqui. Não vou nem chamar de vetor, vou dizer que é só o módulo dele. Beleza? E aqui, né, a gente sabe que é V também, todos são V. Que tem o mesmo lado, seu hexágono regular. Todos são V. Agora aqui, ó, pra gente achar esse lado aqui, ó, porque a gente precisa o quê? Daqui até aqui, ó. Sair da origem até o final. Entenderam? Da origem até o final. Então a gente vai fazer bem aqui a questão de decomposição vetorial. Esse ângulo aqui vai ser 60 graus, que eu vou chamar, e eu vou chamar esse vetorzinho aqui de Vx. Ah, mas por que 60 graus? Bom, se é um hexágono regular, todos os lados são triângulos equiláteros. Se são triângulos equiláteros, eles têm o mesmo lado. E se é triângulo equilátero também, o ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Certo? Por isso que eu sei que o ângulo é de 60 graus.
beleza? Então, para eu encontrar o valor desse Vx, a gente vai fazer decomposição vetorial. Bom, vamos lá. Eu sei que Vx ele está ao lado, né, do ângulo de 60 graus. Ele está adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, eu já sei que eu vou usar a relação do cosseno. Então, Vx é igual à hipotenusa, que é V. Mas eu sei quem é V, o módulo de V. É 8, porque a questão deu, né? Multiplicado pelo cosseno do ângulo de 60 graus. A gente viu agora que é 1 sobre 2. Opa, já estou dando a resposta aqui, né? Então, Vx é igual a 8 vezes 1 sobre 2. Aí que a gente vai simplificar, vai dar exatamente igual a 4. Show! Eu sei que aqui, ó, desse lado aqui, ó, o vetor resultante vai ser o quê? Vou chamar de R1. É igual a Vx mais V mais Vx. Então, aqui vai ser R1. Aqui vai ser Vx também, ó. O mesmo tamanho. Vai ser o mesmo vetor desse aqui, a gente encontrou. É igual a 4 mais 8, que é esse vetor V aqui, mais 4. Então, R1 vai ser exatamente igual a quanto? 4 mais 8, 12, com mais 4, 16. A gente vai chamar de 16 unidades. Beleza, a gente já viu ali que tem uma letra B que fala de 16, mas a gente precisa prestar atenção que tem esse outro lado aqui, né? Se tem esse outro lado aqui, também vai ter um Vx, também vai ter um V, também vai ter um Vx. É que a gente já sabe que é igual a 8. Então, o vetor resultante final seria o quê? R1. E R2 seria a mesma coisa, que seria a soma desses vetores aqui de baixo. E quem seria o resultante final? 16, que é R1. Mais o R2 seria a mesma coisa, mais 16. Então, o vetor resultante seria igual a 32 unidades, que a gente encontraria na letra D. Beleza? Eu vou apagar aqui, porque eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu falei ainda agora sobre hexágono regular, né? A gente poderia matar essa questão também de uma forma muito rápida. Eu quis fazer desse jeito aqui só para te mostrar como é que faz por decomposição vetorial, mas existe outro jeito muito rápido. Eu sei que aqui, ó, é um hexágono regular. Então, cada lado aqui vai ter, ó, o quê? Mesmo lado. Certo? Aqui também, ó. Eu vou ter aqui mesmo lado. Então, aqui eu sei que eu vou ter um vetor V. Se aqui eu tenho V, aqui eu vou ter o vetor V. E quem é o vetor V? É o U. Aqui eu também vou ter U. Opa, 8U. Aqui eu vou ter V também. E se eu já sei que aqui eu tenho 8, aqui eu também tenho 8 unidades, já sei que é 16. Com mais os de baixo, que a gente vai contar do mesmo jeito, vai dar 16 mais 16, que vai dar 32. Viram como é simples? E aqui a gente tem uma questão do Enem. Aqui trata alguns conceitos da dinâmica, mas a principal abordagem é sobre os vetores. Vamos lá. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido ao atrito entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Ou seja, aqui é o ponto ampliado e as irregularidades que existem. Certo? Mas isso daqui não é tão relevante para nós. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente, vamos lá. Vamos supor que é um bloco, né? É uma caixa. Você vai aplicar uma força nessa caixa que você quer que essa caixa se desloque. Qual desses 4 vetores seria aquele que representa melhor a força que você vai aplicar que vai fazer essa caixa se deslocar? Esse daqui? Ou esse aqui? Ou esse daqui? Ou esse daqui de cima? Eu acho que o que faria mais sentido seria esse daqui. Por quê? Você vai estar aplicando uma força nesse bloco, né? Justamente para fazer ele se deslocar. Então, esse daqui seria a força que provoca o deslocamento. Aqui a gente teria a força normal, certo? Aqui a gente teria a força peso. Então, esse objeto aqui ele não se deslocaria para cima nem para baixo. Não se deslocaria para cima nem para baixo. A não ser que fosse uma força-peso muito grande, né? E esse chão aqui, ele fosse, digamos que fraco.
a essa força peso poderia causar um deslocamento para cá. Mas a questão não falou isso. Então, nos leva a deduzir que realmente esse daqui é o vetor que provoca o deslocamento. Não poderia ser esse daqui, ó, porque esse daqui está sendo contra. Certo? Então, a gente já teria aqui somente a letra A e a letra C. A gente eliminaria a letra B, a letra D e a letra E. Sobraria para a gente a letra A e a letra C. Vamos lá, a letra A. Vamos analisar o próximo, né? A gente encontrou o deslocamento do atrito. O atrito ele é uma força de resistência. Ele vai sempre se opor ao movimento, à direção do movimento. Vai sempre se opor. Então, se o movimento está vindo para cá, a força de atrito vai ser contra esse movimento. Porque ela quer justamente com que esse movimento não aconteça, quer parar o movimento. Então, seria esse vetorzinho aqui que representaria a força de atrito. Com isso, a gente eliminaria a letra C e ficaria com a letra A, que é o nosso gabarito. Certo? Aqui a gente tem a questão 5. Ela fala bem assim: a intensidade da resultante entre duas forças concorrentes perpendiculares entre si é de 75 graus. Vamos desenhar aqui. A força resultante é essa daqui, né? E o módulo dela é de 75 newtons. E sendo a intensidade de uma das forças iguais a 60 newtons, vou dizer que é essa daqui. Vou chamar de F1. 60 newtons. E o que a questão quer? Calcule a intensidade da outra. Vamos chamar essa outra aqui que ele quer saber, né? De F2. Aqui a gente calcularia pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Quem é R? É 75 ao quadrado, que é igual a F1, 60 ao quadrado, mais F2. Agora que a gente só vai isolar F2, né? F2 é igual a quê? A 75 ao quadrado menos 60. Esse 60 aqui foi para o outro lado com o sinal trocado. Menos 60 ao quadrado. Que é 75 ao quadrado. Aqui a gente vai ter que utilizar a calculadora, senão o vídeo vai ficar muito grande se a gente for fazer manualmente aqui. Mas vai dar esse valor aqui, ó. 5, 6, 2, 5. Menos 60 vezes 60 vai ser igual a 3.600. Então, F2... aqui é ao quadrado, né? Eu tô me esquecendo de botar o quadrado, porque era F2 aí, na minha cabeça já era quadrado. Mas tem que estar ao quadrado aqui. Vamos lá. F2 ao quadrado. Vamos lá. Esse valor aqui vai ser... a gente vai subtrair 5.625 menos 3.600. Vai nos dar exatamente o valor 2025. Então, agora aqui pra gente tirar, né, o quadrado, a gente vai jogar na raiz. A gente vai jogar na raiz quadrada. Esse valor aqui vai dar exatamente para nós F2 igual a 45 newtons. Então, esse seria o módulo desse outro vetorzinho aqui, ó, que a questão estava pedindo, a intensidade da outra força que levou a força resultante de 75 newtons. Beleza? Nessa questão aqui, ó, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar você pausar. Vou deixar você fazer aí, tá bom? Eu vou te explicar como é que faz. Você vai tentar resolver e vou te dar depois a resposta. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, o que é que a questão está pedindo? Ela deu que o módulo do vetor A é 24. Então, aqui, ó, A é igual a 24 unidades. E o módulo do vetor B é igual a 21 unidades. Ela está perguntando qual o módulo do vetor soma. Aqui a gente pode fazer assim. Encontrar o vetor resultante? Não. Não podemos, porque tem a mesma origem. Então, se a gente fosse translocar aqui para encontrar o vetor resultante, a gente encontraria assim, ó. Desenhar aqui. O vetor resultante estaria bem aqui, ó. Aqui, o vetor resultante. Beleza. Que é justamente a soma, né, do vetor A mais o vetor B. E agora, a gente não sabe o ângulo, esse ângulo θ aqui, mas a gente pode descobrir, justamente para usar na lei dos cossenos. Como é que a gente vai descobrir? Aqui a gente sabe que é 90 graus, né? Esse lado todo aqui, desse quadrante. Só que a gente já tem aqui 30 graus, né? Que não estão
dentro desse nosso ângulo θ. Então, a gente vai pegar 90 graus, é o todo que a gente tem, menos 30 graus Celsius. Então, o valor do ângulo θ vai ser 60 graus Celsius. E com isso, a gente vai ter que... A gente já vai poder fazer, né, pela lei dos cossenos. Então, vou deixar você fazer, responder. Eu não esqueci aqui de cabeça quanto é que vai dar esse resultado. Mas, você depois vai me mandar mensagem lá no WhatsApp, vai me perguntar se... Opa, vai me dizer se você acertou ou não, tá bom? Eu vou te dar o gabarito. E eu já quero também te dar alguns conceitos iniciais, porque na lista de exercícios foi passados alguns conceitos que a gente ainda não trabalhou, como de velocidade. E a gente sabe que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, na lista de exercícios de vetores, existem algumas questões que eu deixei que trabalham sobre velocidade. Então, eu já quero te dar alguns conceitos iniciais aqui. A gente sabe que o deslocamento, né, que eu já dei para vocês nas algumas aulas, é o ΔS. O deslocamento é de onde está para onde foi, não importando a trajetória. Já a distância vai importar a trajetória, vai importar todo o caminho. Então, a velocidade média a gente vai ter da seguinte maneira. V é uma grandeza vetorial, ΔS, sobre ΔT. ΔS, a gente sabe que é a variação, né, do espaço, é o deslocamento. Então, como a gente vai trabalhar em módulos, né, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, ó. Então, a gente vai ter que V é igual a velocidade média ΔS sobre ΔT. Beleza. E distância? A gente já vai ser outro conceito de velocidade. Mas é basicamente tudo quase a mesma coisa, né? Deixa eu escrever aqui. Velocidade escalar média. Na velocidade escalar média, a gente vai ter que, em vez do deslocamento, a gente vai ter toda a distância percorrida. Toda a distância percorrida, que a gente vai chamar de D, sobre ΔS, ou para ΔT. Então, aqui a gente vai ter a nossa velocidade escalar média, né, que é uma grandeza escalar, e leva em consideração todo o espaço, né, que a pessoa percorreu. Já a velocidade média, na verdade, ela se importa mais com o deslocamento. Esses são alguns conceitos básicos, né, mas eu acredito que a lista lá, ela está ok para vocês gabaritarem ela. Depois, qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, professor Jairo. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vai lá no WhatsApp e pode mandar mensagem, beleza? Tamo junto!